Olá, queridos amigos do Ibirajara. Que alegria estar aqui com vocês para mais um estudo, e um estudo muito interessante, porque panteísmo é um estudo que nos dá assim alguma dificuldade, porque envolve algumas teorias, alguns conceitos, e mexer com conceito não é fácil. E que nós vamos então nos esforçar para que possamos então passar, né, algo que seja bastante útil para pensarmos e principalmente, claro, o que os espíritos nos esclarecem. Mas vamos fazer a nossa prece, né, para iniciando então esse momento e sempre agradecendo, louvando a Deus, com muita alegria por Ele nos permitir a vida e vida em abundância, oportunidade de crescimento. E a Jesus também, esse nosso mestre, que trouxe o Evangelho, do qual estamos aqui a estudar, compreender, e que possamos sempre, Senhor, apenas, não apenas colocá-lo no nosso coração, mas principalmente nas atos, nas atitudes de nosso dia a dia. Muito obrigado. Então, vamos lá? Bom, panteísmo. O panteísmo, ele diz o seguinte, caiu aqui, porque eu já saí, né, daqui da escola, quer dizer, saí da escola, mas estou aqui na sala de leitura, que está fazendo uma arrumação, aí desabou o livro aqui. Mas vamos continuar, não tem problema não. Se desabar mais, aí vai ser aquele espírito que ficava batendo lá, né, que pedia para a gente reformular alguma ideia. Mas vamos lá então. No panteísmo, qual é a ideia geral? É que tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é natureza, tudo é universo. Então Deus é natureza e universo, né? Seria uma coisa só, que é o que vai contradizer o que os espíritos vão nos esclarecer logo de início, né? O que é Deus? É a causa primária, né? A inteligência suprema. Então Deus não seria parte. Então Deus não seria a natureza, não seria o universo. Deus é, simplesmente, acabou. Mas no panteísmo, vocês vão notar, né, pelos conceitos que nós vamos pesquisar ao longo do tempo, que sempre vai haver a ideia de Deus em parte. Então vejam, continua ainda, né, esse conceito: Deus é uma realidade e o universo uma manifestação da realização de Deus. Então, ou seja, Deus realiza uma parte. Então, aí não tem o todo, não tem essa ideia, né, de que Deus é. Deus é uma parte do que acontece no todo. Os estoicos, né, que está sendo estudados, Sérgio, com a nossa Cristiane Drux, está fazendo um estudo lindo sobre estoicismo, porque realmente, gente, o estoicismo é uma ideia de moralidade, de conduta muito bonita que nós podemos seguir. Mas os estoicos, ó, como a gente está, não sei se vai aparecer aí, como eu estou na escola, estou com até o sinal. Os estoicos, eles viam Deus como uma força vital, uma inteligência que governa o universo. Então percebam que tem a ideia de parte, mais uma vez, não tem uma ideia de todo, né? De é assim. Não, existem condições, né? Por quê? Porque ele vai governar o universo, que é uma parte, né? Ou seja, ele está ali para governar algo, alguma coisa, e não é assim que funciona. Eu vou depois ler a resposta que os espíritos dão para a gente compreender melhor. Estou passando, em princípio, né, esses conceitos para a gente só ter ideia. Só mais dois pontos. Né? O Santo Agostinho, que chega muito perto ao Santo Agostinho esbarra em Confissões, este livro maravilhoso, ele esbarra, gente, porque ele chega a falar que Deus, né, o que é Deus, ele chega a falar, mas ele vai depois desenvolvendo uma história de quem? Mas ele chega a falar que é.
em algumas conclusões que ele tenta tirar, mas não consegue. E vem Spinoza, que é esse Deus, perdão, que concebe esse Deus de bondade, né? Spinoza é um dos primeiros filósofos que fala que Deus é um Deus de bondade. E Spinoza, ele diz o seguinte: só o mundo é real, sendo Deus a soma de tudo que existe. Então, se Deus é uma soma, então existem partes nesta equação, nessa soma. E se existe parte, então já não tem aquela ideia de Deus como sendo, né, uma inteligência suprema, criador dos seres, de todas as coisas, ou seja, que Deus é. O que dizem então os espíritos? Os espíritos falam que se Deus, né, fosse parte, ele seria feito e não causa. Inclusive, os espíritos batem muito nesta tecla. E diz assim, ó, Deus existe, disso não pode duvidar, é o essencial. E ele continua assim, não vá além disso. Quando os espíritos falam isso, não é para causar desânimo. Você pode pensar sim, mas realmente tirar conclusões, aprofundar nessas teorias panteístas, realmente seria agora, nesse momento, uma perda de tempo. Porque ele diz que é um labirinto, a gente não consegue sair, a gente não tem ainda condição falar lograr, né, quer dizer, de realizar, né, uma construção apenas para contradizer, para construir, não é ainda o momento de fazer isso. E mais à frente ele fala assim, ó, estuda as próprias imperfeições. É interessante, né? Porque a gente quer ir para um todo, a gente quer enxergar mais além, mas na verdade, essa viagem é uma boa viagem de fazer, de ir, não é? A gente tem até algumas críticas, por exemplo, no Canto Quinto, né, Camões, tem o Velho do Restelo, e o Velho do Restelo ele fica falando: ah, vocês estão construindo essas caravelas aí, gastando uma fortuna, né, querendo ir para lugares que vocês nem sabem que existem. E aqui em Portugal a gente tem problema, tem gente morrendo de fome na rua. Então, o Velho do Restelo já denuncia isso. Né? E é claro que a gente não vai desanimar em fazer algumas missões a Marte, né? Mas realmente a gente tem que tomar cuidado para não gastar todos os nossos recursos em projetos que vão nos desgastar, sabendo que nós temos em casa problemas muito grandes. Então, às vezes a gente está muito preocupado em fazer estudos, né? Vamos falar sobre panteísmo, vamos estudar, vamos aprofundar, e onde nós temos problemas maiores viajando para dentro da gente, os nossos problemas, as nossas imperfeições, como estão dizendo aqui os nossos amigos espirituais. Ele diz exatamente assim, ó, estuda as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertar delas, que será mais útil do que pretender penetrar no que é, e aí a palavra impenetrável. Então não dá no momento para a gente pensar sobre isto. Mas tem uma coisa boa nisso tudo, né? Como ele fala em parte, o panteísta ele se sente pertencente à criação. E isso é uma coisa muito boa. Então vejam que o panteísta não é um problema para ele mesmo, porque ele se sente parte da criação. Isso é muito bom. E existe uma coisa boa também, gente, que é os espíritos nos dão esperança. Na pergunta 244, eu vou ler para vocês, eu gosto muito dessa pergunta, 244. O Kardec ele vai perguntar para os espíritos, amigos, o seguinte: os espíritos veem a Deus? E a resposta é fantástica. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os superiores o sentem e adivinham. Então, o que acontece? Um dia, nós vamos ver Deus.
Mas ver não é vantagem. Eu sempre falo isso. Eu vejo tanta coisa nesse mundo, não é? E aí não compreendo. Por exemplo, eu vejo televisão, aquela coisa fantástica. Como é que aquela imagem chega através de onda eletromagnética? Gente, que é fantástico aquilo. E aí aparece aquela imagem ao vivo. Eu não entendo isso, mas eu vejo. Então é uma grande vantagem ver e compreender. Então nós vamos ver Deus. Então vamos trabalhar no bem, vamos ser boas pessoas, servir, porque a gente vai conseguir ver e compreender Deus. Mas vamos adiante, né? E eu espero não estar ali sendo cansativo, porque a gente teve que falar de alguns conceitos. E na pergunta 15, a, os espíritos, eles vão falar que a gente tem que compreender o todo sempre. E compreender o todo sempre foi uma dificuldade muito grande para a gente. Olhar, gente, esse ponto de vista, até no Evangelho fala o ponto de vista, porque a gente não consegue enxergar o todo. E quando eu falo todo, é uma parte para que nós compreendamos uma situação. E para a gente é muito difícil. E a gente tem que treinar essa visão. Não é? Então, quando a gente está, por exemplo, numa reunião, né, e você está olhando de repente só uma pessoa que te preocupa, mas você não está prestando atenção ali no todo. Então, quando você está numa reunião, é bom enxergar tudo. Sabe quem é bom de enxergar o todo dentro de casa? É aquela pessoa que está acostumada. Não vou falar dono de casa, não. Ah, não vou, não. É aquela pessoa que está administrando a casa, que está prestando atenção em toda a situação que vive. Então, por exemplo, quer ver uma coisa bacana? Né? Marta e Maria. A Marta não estava vendo todo, ela estava vendo só ali a pai da casa. Maria estava vendo todo. Quer dizer, ela sabia até que tinha que servir os convidados, tinha que cuidar da casa, mas existia algo mais importante. Perceberam? Então, quem cuida da casa vê, olha, não regou a planta, olha, tem que, ó, o chão tá sujo, ó, tem que comprar manteiga e por aí vai. Perceberam? Então, isso, né, é importante a gente compreender o todo, que é muito difícil. Aí o que aconteceu? Politeísmo. O politeísmo foi por quê? Foi porque a gente não conseguia enxergar isso tudo. Demorou para a gente, é claro, foi evolução, essa percepção que nós temos, mas foi muito difícil perceber o todo. Então, o que era mais fácil? Ó, tem alguém que comanda o mar, tem alguém que comanda o céu, tem alguém que comanda os bichos, tem alguém que comanda a terra, e por aí vai. Então, o politeísmo resolveu esse problema, né, de que existia uma força que comandava, mas a gente não conseguia enxergar que um ser supremo fazia isso. Não conseguimos. E tem uma coisa que também que eu fico preocupado, é que o próprio movimento espírita, ele não consegue entender, muitas vezes, a doutrina como um todo. Não consegue. Quer ver um exemplo bom? É a introdução da palavra karma na doutrina espírita, que não existe. O que a gente tem, né, é um mecanismo fantástico, perfeito, de aprendizagem da encarnação. Esse mecanismo de aprendizagem, ele serve como que uma percepção de que o que eu faço, né, me confere escolhas e essas escolhas vão determinar consequências na minha vida. E aí eu aprendo, eu posso aprender observando, eu posso aprender errando e corrigindo com este erro, corrigindo os erros. Então esse processo, e é um processo bem complexo, né? A misericórdia, ele é um processo complexo, então envolve muitas forças e que nós estamos sujeitos a elas. Então não é uma lei kármica, né? Isso é resumir, é simplificar muito. E a doutrina, ela tem uma complexidade divina, maravilhosa, mas com simplicidade de entendimento, como Kardec coloca tão bem lá, e que ele fica até surpreso quando ele encontra
o centro espírita, na viagem espírita de 62, ele fica surpreso que encontram o centro espírita de Operários, e eles estudavam e entendiam a doutrina espírita. Só que alguém lia para eles. Mas eles entendiam e discutiam e compreendiam muito bem. Então, esse sistema que a doutrina espírita carrega, ele precisa dessa visão que o panteísta não tem. Né? Ou seja, né, de um ponto de vista onde que todo aquele sistema de funcionamento, planeta Terra, universo, está tudo sob o comando amoroso de nosso Pai, porque é o Pai. Mas, como diz a pergunta 14, ainda é algo que a gente não pode penetrar, mas que a gente pode acreditar, ter fé. Nós vamos continuar então, está anotando aqui, né? O tempo vai passando. Mas eu não sei, gente, eu tenho 30 minutos, eu fico aqui um pouco receoso, porque aprofundar também não é muito bom, né? Porque a gente fica com muitos conceitos. Mas a gente vai fazer um estudo bacana. E aí, a última pergunta desse item, panteísmo, que é comentada por Kardec, ele vai tocar num ponto, novamente, não é que ele pergunta, aí vale a pena até a pergunta, pretende os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus? Então, percebam, quando eles falam em parte, quando eles falam parte da natureza, do universo, é claro que tem aí uma ideia de atributo, não é? Claro que tem. E ele até complementa, né? Atributos sendo infinitos os mundos. Quer dizer, tem muita coisa por aí. Então tem algo que a gente pode pensar dos atributos. Os atributos que eu acho que todo mundo lembra, né? Mas é bom a gente voltar. Né? E eu não sei, gente, eu sei de cor, mas eu vou ficar assim tropeçando para lembrar. Eternidade, imutabilidade, imaterialidade, unicidade, onipotência e Deus é soberanamente justo e bom. Né? São aí aqueles atributos divinos, né, que foram estudados antes até desse estudo aqui, né, que deve ter sido maravilhoso. E então, o Kardec, ele pergunta, né, sobre se essa demonstração de alguns atributos pode achar essa demonstração, que essa doutrina panteísta, perdão, gente, essa doutrina panteísta pode achar uma demonstração de atributos, né, porque existe essa infinitude de mundos, não há vazio, não é? Então você não tem nada, então Deus está presente em todas as partes. E aí ele pergunta assim: pois que tudo é parte integrante de Deus, olha que Kardec é fantástico, é um gênio, porque ele fica preocupado. Por quê? Porque sempre vai aparecer o quê? A ideia de parte no panteísmo. Sempre vai aparecer. Né? Eles nunca vão dar essa integralidade, nunca vão dar a unicidade. Não vão dar. Não tem essa ideia, né, dentro da doutrina espírita, perdão, dentro do panteísmo, né, o que vai ser ao contrário da doutrina espírita. Então Kardec fala, pois que tudo é parte integrante de Deus, né? Então ele fala assim, ó, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. E aí os espíritos só dão uma resposta assim muito simples. Olha, a razão vai dar a vocês essa resposta. Por quê? Se tudo for dividido, não é? Um vai bater de frente com o outro, uma hora um bate de frente com o outro. Né? Então, aquele negócio, aí você tem as forças do mar, né? As forças da Lua, né? Que são as forças gravitacionais. Aliás, até isso mesmo, força gravitacional. Né? Então você tem a força da maré, mas a força da maré não é força gravitacional, mas aí é um Deus para cada um, então vai entrar em conflito. Né? A força gravitacional da Lua com a força das marés.
Mas não são duas coisas diferentes, né? Tem o Deus da lua e tem o Deus do mar, né? Então, uma hora eles vão bater de frente. Perceberam? Então, essa unicidade, e deixa até a gente um pouco tonto, a gente está falando só do planeta Terra. Aí está falando de forças gravitacionais da Lua, a gente está falando do movimento das marés, que tem tudo a ver, né? A gente tá falando de rotação, de translação. Nossa, a gente está falando de criação, está falando dos germes. Nossa, olha quanta coisa para ser administrada. Perceberam? Não, é assim, estonteante. E a gente está falando do universo inteiro. Mas não esqueça uma coisa, né? Qual é a base do Espiritismo? São as leis naturais, com L e N maiúsculo. As leis naturais que regem tudo, que são as leis divinas, gente. Leis divinas ou naturais, é que rege tudo. Que beleza! E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar de uma coisa muito interessante aqui, o Kardec, quando ele fala que o panteísmo sempre fala de parte, né, e deste conflito que pode haver, ele fala da imutabilidade, constância. Né? E é claro que a gente está falando, né, de leis muito específicas, mas vão haver constantes dentro daqueles lugares, porque é claro que a lei da gravidade é diferente da lei da gravidade. Existe uma diferença, né, gravitacional, perdão, estou falando besteira. Existe uma diferença gravitacional da Terra, da Lua, de Marte, mas a lei da gravidade é uma só. Existe uma lei da gravidade, a atração dos corpos, né, aquela história toda. Né? O que vai haver é menos força gravitacional, mais força gravitacional. Perceberam? Então existe uma imutabilidade nas leis. Só as aplicações vão variar. Então, no vácuo, por exemplo, né, o som se propaga. Aqui, na atmosfera, você tem som. Vocês estão me ouvindo porque a gente está na atmosfera. Se a gente tivesse no espaço, né, o som não ia se propagar. Ia precisar de um outro tipo de aparelhagem para poder me ouvir. Então, a imutabilidade, ela dá essa estabilidade às leis. Deus, né, é imutável. Isso é muito importante quando a gente fala de panteísmo. Porque no panteísmo, as coisas vão ser mutáveis. Vai haver uma aplicabilidade, né, para o mar, para o universo. Né? Não vai haver essa constância. E outra coisa muito importante que também ele vai falar aqui é a confusão entre criatura e criador, que já que é a parte é a criatura que foi criado. Então, se há uma parte ali, é criatura. E ele dá até um exemplo, que é confundir a máquina com o mecânico. O mecânico, ele cuida da máquina, né? Mas o mecânico não é a máquina, nem a máquina é o mecânico. Então, ele que está ali administrando a máquina, ele não pode se confundir, não pode se confundir uma coisa com a outra. E que o panteísmo trata assim, que ele quer confundir, né? Por causa dessa ideia sempre de parte, de criação. Mas o que? E aí vamos terminar com Kardec? Vamos. Ele diz assim: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aí fica muito claro, não é? Fica muito claro. Então, o pintor, gente, não é o quadro, ele concebeu o quadro. Então, a gente não pode confundir, né, Deus, né, que ele se revela em suas obras, mas nós somos parte. Desculpa, mas nós somos o quê? É a criação. Né? Isso é muito bacana, não é? Isso é bem interessante. Nós somos a criação, mas nós
Podemos até ser deuses, como Jesus falou, mas nós não somos Deus. Então, porque senão seríamos parte. Eu acho que fica bem claro agora, não é? Fica bem claro isso. E Deus, esse Pai de amor, de bondade, né? O Deus que Jesus descreve para o povo da época, né? O Deus que vai em encontro do filho, que corre e vai abraçar e beijar o filho. Esse Deus de amor, Deus dinâmico, né? Que não está sentado num trono, que não administra de longe, ele está perto, ele é presente, ele que reconhece. É fantástico. Então, com o estudo dos atributos da divindade, né, com a ideia, né, de Deus, né, e o infinito, né, que até coloca como pobreza, né, insuficiente para a gente entender, né, porque Deus, gente, ele não é desconhecido, ele é o nosso Pai. E quando nós falamos, é importante a gente ter essa ideia da eternidade, né? Não tem princípio, Deus está. O que eu falei, são muitos conceitos, tem alguma dificuldade, mas eu espero que a gente tenha feito esse estudo e que todos possam ter compreendido a ideia de panteísmo, a sua inaplicabilidade, né? Quando a gente está aqui estudando a doutrina espírita, realmente Deus é, é a causa primária, né? Deus é a inteligência suprema e Deus é justo e bom. Eu acho que eu acho que é bem consolador. Então eu agradeço muito a nós estarmos juntos, né? Então nessa sexta-feira de carnaval, né? Muita gente na Comerge, no ENEF, já se preparando, né? O ENEF e que nós possamos então terminar agradecendo a Deus, que nós possamos então finalizando esse estudo, agradecer profundamente, louvando Deus que mantém a nossa vida, que nos dá vida e vida em abundância, a Jesus, o nosso Mestre amado, e que possamos sempre ter no coração o Evangelho, mas sempre pensando em aplicá-lo em nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja. Beijão para todos, fiquem todos com Deus.